estudantes da educação de jovens e adultos, tudo bem? Eu sou a professora Ana da Robótica, vocês já me conhecem. Então, na aula de hoje, para começar, antes de colocarmos a data, eu preciso que vocês prestem atenção numa informação bem importante. Uma dica de hoje é a Robox. O que é isso? Da palavra robótica e box, que significa caixa em inglês. Então a Robox vai ser a nossa caixa da robótica. Para que ela serve? Para as construções mão na massa. Vamos estimular, vamos manipular os objetos, vamos construir, exercitar as nossas mãos, a nossa criatividade. E como vai funcionar essa Robox? Veja aqui. Então você vai providenciar uma caixa, qualquer caixa que você tiver. E aí nessa caixa você pode colocar rolinhos de papel que acabou, caixinhas, garrafinhas, palitos, tampinhas e outros objetos que você tem aí de materiais reciclados, tá? E você pode separar aí e deixar reservadinho para os momentos das nossas construções durante as aulas de robótica. Então é bem interessante, vocês estão vendo aqui o nome Robox, né, que é o nome que a gente deu para essa caixinha, e você vai separando os seus materiais para as nossas construções durante as aulas. Veja aí uma dica do que pode ter, veja aí na tela uma dica do que pode ter assim na sua caixa. Pode ter ali embalagens plásticas, pode ter palitos, pode ter embalagens de papelão e outros materiais que você achar interessante. Estimule a sua criatividade, manipule os itens e reserve esse material para as aulas de robótica. E agora sim, pegue o seu caderno, o seu lápis e anote a data de hoje, a aula robótica EJA. Colocaram a data? Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre conceitos tecnológicos da robótica. Vocês já conhecem alguns. Por exemplo, eixos e rodas, estrutura. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre polias e correias, engrenagens e alavanca. Então, vocês estão vendo algumas construções na tela e eu vou apresentá-las durante a aula. O primeiro conceito que eu vou mostrar para vocês é o da polia. É o conceito tecnológico polia. Então, para que você registre no seu caderno este conceito, então vocês vão escrever este nome, polia. Vou dar um tempinho para que vocês anotem. O que é uma polia? Vocês estão vendo na imagem ali, ela tem uma seta, ou seja, ela tem um sulco para passar uma correia ou uma corda. Vamos ler a definição? Veja aí na tela que eu vou fazer a leitura. Polia é uma roda com um canal na qual é encaixada uma corda ou correia. Ela é usada para transmitir movimento. Também pode ser chamada de roldana. Então, ela é bem conhecida como roldana também, mas ela é uma polia. Então, como ela funciona? Ela é uma roda, ao contrário da engrenagem que é dentada, ela possui uma canaleta ou um sulco no seu meio. E ali a gente passa uma corda ou um elástico e assim ela vai puxando, exercendo uma força. Várias construções da robótica utilizam este conceito tecnológico da polia. Então, vamos entender um pouquinho melhor como ela funciona? Veja aí. Polias e correias. Veja na tela. Encaixe perfeito.
a correia que move a polia deve ter um ajuste perfeito. Por quê? Porque se ela não tiver um ajuste perfeito, ela não vai funcionar, ela não fará com que as polias girem. Eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes. Então aqui, na verdade é a mesma rodinha que a gente usa, mas aqui ela tem um sulco aqui, né, uma entradinha. E eu coloquei um elástico aqui, ó. E vocês vejam que eu estou movimentando, ó. O elástico, como ele está justinho, vejam aqui, eu vou puxando e ele vai movimentando as duas polias, então fazendo a transferência do movimento. Então é assim que ela funciona. Mas ela também, além de transferir o movimento, ela pode mudar a direção. Veja aí na tela essa informação. Para mudar o sentido do movimento transmitido entre duas polias, basta usar a correia cruzada. Veja aqui o exemplo. Então agora eu cruzei, vocês lembram que o elástico estava ligado entre as duas polias, agora eu fiz esse cruzamento e veja o que vai acontecer. Observe ali que nós temos algumas setas, veja que uma polia vai para um lado e a outra polia vai para o outro lado, então é possível modificar o movimento. Vocês estão vendo? Muito interessante, não é? E onde mais nós podemos encontrar polias e correias? Em vários locais, né? Você já pode ter observado aí no seu dia a dia, mas eu vou mostrar alguns exemplos, como este da tela, olha aí. O teleférico, você já andou num teleférico? Já teve essa oportunidade? Veja aí que está sendo marcado na tela com um círculo uma grande polia deste teleférico, que também é conhecido como bondinho. Então, essa grande polia ela vai girando, fazendo a movimentação do teleférico. Vamos ver um vídeo para entender um pouquinho melhor como funciona um teleférico? Veja aí que interessante o movimento das polias e imagine esse passeio bem interessante. Vocês viram que interessante o teleférico? Você já teve a oportunidade de fazer um passeio? Então hoje nós vamos mostrar o teleférico da robótica, um teleférico construído com o kit Ludobot. Vamos ver em funcionamento este teleférico? Veja aí. Então eu estou com ele aqui, eu vou acioná-lo. E ele está andando. Observe o movimento das polias. Nós temos 3 polias. Então, essas polias estão girando para um lado e agora para o outro. Vocês estão vendo como ele está passando ali por essa corda, por esse barbante? Então, este é o movimento que a polia faz. Ela vai deslizando, porque ela tem uma canaleta que permite com que o barbante se encaixe, gerando este movimento. Vocês viram que legal? Veja ali, foque nos movimentos das polias. Muito interessante essa montagem, não é? Então agora vamos ver em detalhes nas imagens, veja aí. Então vocês estão vendo as imagens e ali estão aparecendo as polias, olha aí nessa construção, em vários lados. Agora eu vou mostrar em detalhes aqui para vocês. Vamos ver em detalhe agora essa construção? Então eu vou acioná-la aqui para que você observe somente a polia do meio está ligada ao motor.
e as outras se movimentam por causa do barbante que estava lá. Então vou girá-la aqui para que vocês observem, olha. Nós temos também, além de polias, as engrenagens. Olhe como as engrenagens se movimentam para fazer o giro do motor. Olha, elas vão para um lado e para o outro lado, permitindo com que a polia do meio se movimente, gerando então este movimento do teleférico da robótica. Nós temos aqui também vigas que dão sustentação e um eixo que está ligado ao motor e também as engrenagens, como eu já mostrei para vocês. Vamos ver mais uma construção sobre as polias. Tenho certeza que tem um lugar que você já andou e que contém polias. Você já parou para pensar que os elevadores contêm polias? Sim, veja aí no detalhe da tela. Então, como funcionam os elevadores? Através de grandes polias, olha ali, elas são marcadas com setas vermelhas. Então, lá no topo do prédio, na casa de máquinas, o motor está ligado a uma polia e ali nós temos uma correia muito forte que vai sustentar essa caixa que é o elevador. Então ele vai subindo e descendo, passando por uma polia que faz esse controle para que ele suba e ele desça. Você sabia dessa informação? Bem legal, né? Vamos ver um vídeo para entender um pouquinho melhor como funcionam as polias nos elevadores. Vocês viram que interessante? Agora eu vou mostrar para vocês a construção da robótica, do elevador, um elevador robótico. Veja aí na tela alguns detalhes. Então nós temos as polias, olha aí que elas estão marcadas na tela. Aonde está a polia? Então ela vai fazer esse movimento do giro. Vocês estão vendo? Agora eu vou mostrar em detalhes para vocês. Olhem aqui. Então nós temos uma construção, aqui nós temos sensor de toque, que ao ser acionados farão com que este motor aqui, ó, se movimente. Aqui nós estamos vendo uma corda, né, um barbante, e aqui a polia, ela está aqui. E ele vai puxar e vai levantar e vai abaixar aqui o simulador que está simulando o nosso elevador. Vamos ver em funcionamento? Então eu vou apertar aqui, ele está subindo, observe aqui o trabalho da polia. Agora ele está descendo, veja o fio passando pela polia. Agora ele está subindo. E agora ele está descendo. Então este é o movimento do elevador, ele chamou para o térreo, desceu. Chamou no andar superior, então ele está subindo. Agora ele está descendo. Então é o mesmo movimento do elevador. Então ele vai subindo e descendo, e quando é necessário ele para no andar. Então este é o nosso elevador da robótica. Muito legal, né? Então esse foi o conceito tecnológico das polias e correias. Mas nós vamos falar de mais um conceito tecnológico bem importante que vocês já conhecem, que são as engrenagens. Então vou dar um tempo para que vocês registrem este nome no caderno de vocês.
conseguiram anotar a engrenagem? Vamos entender um pouquinho melhor sobre esse conceito? Veja aí na tela, acompanhe a leitura. Engrenagens são rodas dentadas que se encaixam com o objetivo de transmitir movimento. Então, elas são bem próximas, né, dos conceitos tecnológicos. Então, elas têm a mesma lógica das polias, mas ao contrário das polias que possuem um sulco ou uma canaleta, elas possuem rodas dentadas e podem possuir também correias, que vão ajudar a transmitir o movimento. Vamos ver algumas informações? Veja aí na tela. As engrenagens podem mudar a direção do movimento. Veja ali, aparece uma engrenagem saindo para um lado. Agora, uma outra engrenagem que vai ser encaixada e uma terceira. Olhem aí que uma vai para um lado, a outra, ao ser encaixada, vai fazer um movimento contrário, então ela vai para o outro lado. E então, uma terceira. Veja aí que cada uma está fazendo um movimento e a do meio vai fazer um movimento contrário da primeira e a terceira um movimento igual ao da primeira. Vocês estão vendo que interessante? Então, este é o movimento das engrenagens. Então, olha ali, uma está indo para um lado, ela vai ser encaixada, vai fazer o outro movimento contrário e depois uma terceira é encaixada para fazer o movimento. Vamos entender um pouquinho melhor? Veja aí na tela a direção do movimento. Então, uma está indo para um lado, ao ser encaixada, a outra fará um movimento contrário. Então, esta é a lógica das engrenagens. Uma vai para um lado, a outra, ao ser encaixada, vai fazer o outro movimento. E se eu colocar uma terceira, como funciona? Olha aí, elas vão mudar a direção do movimento, olha aí. Uma vai para um lado, a segunda o movimento contrário e a terceira vai fazer um movimento igual ao da primeira, olha aí. Uma vai para um lado, a outra para o outro e a terceira para o outro lado. Vocês viram que interessante? Então, este é o movimento das engrenagens. E as engrenagens podem aumentar ou diminuir a velocidade. Veja aí, nós temos uma engrenagem grande e ela está indo para um lado. E ao ser colocado uma pequena ao lado, veja aí, vai ser colocada uma engrenagem pequena. Ela vai fazer muitos movimentos. Olha como a engrenagem pequena gira muito rapidamente, ao contrário da maior. Então, ela vai fazer com que diminua a velocidade, dependendo da sua construção. Eu vou mostrar daqui a pouco em detalhes para vocês como ela funciona. E veja na próxima tela. As engrenagens podem transmitir o movimento. Como? Olha aí, vocês estão vendo uma engrenagem, ela está indo para um lado, e aí é colocada uma outra engrenagem. Então, nós colocamos agora uma correia. Olhem aí, vocês viram que a correia também está presente nas polias e também nas engrenagens. Olha aí, então ela possibilita a transmissão do movimento. Vocês viram que interessante? Então, agora eu vou mostrar para vocês a construção da robótica, a xícara maluca motorizada. Você já foi em um parque de diversões? Você já entrou numa xícara maluca? Aquela xícara que você senta e ela fica girando muito rapidamente? Você já teve essa experiência? Então, é baseado neste brinquedo que nós construímos aqui, com o kit de robótica, para exemplificar as funções das engrenagens. Veja aí na tela alguns detalhes. Então, nós temos a estrutura e as engrenagens. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes. Veja aqui. Então, nós temos aqui a xícara maluca, a construção. Então, observe que aqui nós temos as engrenagens, temos 3 engrenagens grandes e algumas engrenagens pequenas aqui, ó, amarelinhas. E aqui em cima está uma base para colocar os nossos bonequinhos. Aqui nós temos um sensor de toque para o acionamento. Nós temos a estrutura feita com vigas e conectores. Aqui também vocês estão vendo.
E aqui o detalhe são as engrenagens. Vamos ver em funcionamento? Vou acioná-lo. Olha aqui, eu vou colocar assim para que vocês possam ver melhor. Veja o movimento, elas vão para um lado. E agora eu vou ligar novamente para que elas vão para o outro, olha. Veja que nós temos várias engrenagens nessa construção. Agora eu vou trocar esse bonequinho de lugar, olha aqui. Eu vou tirá-lo daqui e vou colocá-lo num outro lugar. Veja o que vai acontecer. Observe que este bonequinho da ponta aqui, ele está indo muito mais rápido do que o outro. Por que isso está acontecendo? Você já parou para pensar? Então, eu vou mostrar para vocês. Eu vou tirar aqui essa composição para que vocês vejam o que tem aqui embaixo. Ela tem uma engrenagem pequena. Então, lembram, vocês viram no exemplo, que a engrenagem menor, ela dá um movimento muito mais rápido do que as engrenagens maiores. Vocês lembram? Vou mostrar aqui em funcionamento para que vocês vejam. Olha quantas vezes a engrenagem amarelinha gira, enquanto a laranja gira muito menos. Novamente, vocês estão vendo? Este é o conceito da engrenagem, olha. Vocês viram que interessante a xícara maluca? Muito legal, né? Então agora nós vamos ver o próximo conceito tecnológico, a alavanca. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem o nome deste conceito tecnológico no caderno. Então, o conceito tecnológico da alavanca também é muito utilizado, como vocês estão vendo na imagem da cancela que eu vou mostrar em detalhes daqui a pouco. Veja aí, está marcando com uma seta onde está a alavanca. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre o que significa este conceito? Acompanhe a leitura da tela. As alavancas são mecanismos usados para levantar ou mover objetos. Todas as alavancas possuem alguns elementos básicos. Vamos ver? Veja na tela. Todas as alavancas possuem ponto de apoio. Aí vocês estão vendo, está sendo circulado de amarelo uma pedra que está funcionando como ponto de apoio. Elas possuem uma barra, ou seja, que vai fazer essa força. Então, todas possuem uma barra, vocês estão vendo, está sendo marcada por uma seta vermelha. E ela também possui a força resistente. O que é isso? Um peso ou algo que precisa ser levantado ou movido. É a força resistente. Nessa tela, vocês estão vendo uma pedra que está circulada de amarelo, que é muito pesada e precisa ser levantada. Então, nós temos a força potente, é quem vai fazer a força para que a alavanca se movimente. Ali no caso, o homenzinho precisa fazer muita força para levantar uma pedra. Qual é a forma mais fácil que foi encontrada? É através do movimento das alavancas. Então, ele coloca uma pedra para ponto de apoio, uma barra, e ali ele consegue fazer força, e junto com a força dele e do ponto de apoio, ele consegue movimentar essa pedra. Então, aí é o princípio da alavanca. Mas aonde nós podemos encontrar alavancas no nosso dia a dia? Você já parou para pensar que você utiliza muitas alavancas? Sim, veja aí na tela.
No caso da gangorra, que é um brinquedo dos parques, ela é bem possível você verificar ali os conceitos da alavanca. A parte do meio é o ponto de apoio e nós temos a força potente e a força resistente se alternando. Em um momento, a pessoa que está para baixo vai fazer uma força, para outra levantar. Então, a força potente e a força resistente são alternadas. Nós temos ali também a tesoura. A tesoura também é um tipo de alavanca, sim. Ela tem um ponto de apoio que é o meio, a força potente que é a sua mão que está fazendo força e a força resistente é o papel ou algo que você precisa cortar. A alicate também é uma alavanca, também tem esses princípios. Outros exemplos bem comuns são cortador de unha, e ali elas vão mudando os seus nomes de acordo com a força potente ou o ponto de apoio onde ela está localizada, mas também são alavancas, o cortador de unha, a pinça e o carrinho de mão. Ela só vai mudar aonde fica o ponto de apoio e onde fica a força potente. Ela não fica no meio, ela fica nas extremidades. E aí elas vão mudando de nome, mas todas são alavancas. Bem interessante, né? Você já tinha notado quantas alavancas você utiliza no seu dia a dia? Vamos ver aqui agora a construção da robótica? Então, nós temos a cancela automática. Você já passou por um local onde tem um pedágio, já foi a algum shopping, supermercado, e ali você viu o funcionamento da cancela? Você sabia que ela é uma alavanca? Sim, porque ela faz esse movimento. Ela tem uma barra, ela tem um ponto de apoio, ela tem uma força potente, que é o motor que vai fazer com que ela levante, e ela tem uma força resistente, que é a movimentação do ar, ou seja, a própria barra vai fazer este movimento. Veja ali, aonde está aparecendo com as setas, ali a alavanca, então a barra dela. Então, agora eu vou mostrar em detalhes aqui para vocês. Então, nós temos aqui a nossa construção, aqui que é a alavanca, vocês estão vendo aqui a barra, a força potente é do motor e a força resistente é a força que ela terá que levantar, ela é um tipo de alavanca. Aqui nós colocamos um sensor de presença para que quando o nosso carrinho passe por aqui, ela levante e abaixe de acordo com a programação. Vamos ver em funcionamento? Então, olha ali, o carrinho está passando com o seguidor de linha. Ele está passando na cancela que levanta e abaixa. Vou colocar novamente aqui para que ele passe ali. Observe o movimento de alavanca da cancela automática. Vocês viram que interessante? Ela levanta e abaixa. Então, este é o movimento da alavanca nas construções da robótica. Vocês viram que interessante na aula de hoje? Vocês viram o conceito tecnológico das polias, correias, engrenagens e alavancas. E se você tiver alguma coisa interessante das aulas de robótica, algum desenho, alguma construção, algo legal que você fez, você pode enviar um e-mail para a gente. Veja aí na tela, no e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br. Você pode mandar o seu nome, né, o nome do estudante, nome da sua escola e o registro da sua atividade. Pode ser uma foto do seu caderno, pode ser uma construção que você fez, alguma ideia legal que você teve ligado à robótica. Vamos gostar muito de receber as suas informações. Queremos muito receber informações do pessoal da EJA e até sugestões de aulas. Que tal você mandar a sua sugestão de um tema de construção da robótica? Bem interessante, não é? Então, espero que vocês tenham gostado desta aula, estejam comigo novamente na próxima e não esqueçam da Robox, da nossa caixinha com materiais alternativos para a próxima aula. Até a próxima! Tchau!